Ao vivo. Olá, bom dia. Hoje, sábado, dia 27 de novembro, são 10 horas da manhã e um pouquinho. Nós estamos aqui ao vivo no Papo de Amigurumeira número 7. Hoje o assunto vai ser bem interessante. Nosso Papo de Amigurumeira vai ser sobre um assunto que todo mundo meio que tem um tabu, né? Que é a criatividade, que acha que você precisa ter criatividade para fazer amigurumi, precisa ter criatividade para isso, para aquilo. Para criar amigurumi, né? Para criar amigurumi. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tabu que é a criatividade. Então, eu sou a Maria Tereza Teca, às vezes eu esqueço de mim, né? Eu sou a Teca, da Imagina Alinhando, e eu ajudo pessoas a criarem seus próprios amigurumis do zero. Então, nós estamos sábado, dia 27 de novembro, 10 horas da manhã. Então, se você está aqui e não é sábado, não é 27 de novembro e não são 10 horas da manhã, desconfie que isso é uma gravação. Tá bom? E comigo aqui está a Thalita, meu suporte técnico, e também que vai aqui guiar o nosso papo de amigurumeira. Tá joia? Bom dia para quem falou bom dia. Gente, deixa eu explicar que eu não enxergo o que está escrito ali, então a Thalita tem que ficar lendo para mim, porque isso, eu vou deixar eu de longe eu enxergo, mas assim, essa distância eu já não enxergo, e de óculos aí que eu não enxergo nada mesmo, então me desculpa se eu não responder alguém. Bom, e aí, Thalita, fala alguma coisa. Bom dia primeiro, bom dia Valdiceia, é isso? Me disse se eu falei seu nome certo. Eu já falei que eu sou péssima com nomes, então vamos ver se eu acertei dessa vez. Bom dia para todo mundo. Então é isso, vamos falar sobre criatividade. Aqui tá um calorão, como vocês podem ver, a outra aqui tá se esbaforindo. A gente ainda fica com luz virada pra gente, então dá mais calor ainda. Mas vamos tentar respirar aqui. Valdineia. Ai, desculpa. Valdineia. Puxa Valdineia, a orelha, pode puxar. você não conseguiu assistir as aulas, né? Eu vi, a gente viu seu comentário ali. Que pena, que pena. Que pena. Bom, mas temos a dizer que teremos futuros eventos e você vai poder participar também, né? Ficar aqui com a gente. Sim, vamos ter mais coisas emocionantes vindo por aí. E assim, o Papo de Amigurumeira é sempre aos sábados, 10 horas da manhã. E nas quintas-feiras tem a live Vira-Vira. Quinta-feira agora, talvez eu não consiga, não tenho certeza, porque eu tenho uma consulta médica também enrolado, mas eu aviso vocês. Mas logo, se não der nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira a gente volta com as lives Vira-Vira. E a primeira delas vai ser um bichinho especial de Natal. Uhul! Então, bom dia. Bom, acho que primeiro vamos dar um recadinho, né? Sobre o curso. Isso. Então, primeiro assim, eu queria dar um aviso, né? Que a gente abriu o curso Amigurumi por Teca. A nova turma. A nova turma. E hoje encerra o prazo para você se inscrever nessa turma. Então, se você quiser fazer parte dessa nova turma, hoje, até as 23h59, você pode se inscrever e fazer parte. E, assim, o que a gente conseguiu, né, de última hora, digamos, o valor do curso está em boleto parcelado em 12 vezes, você pode pagar em Pix, o valor é menos de R$50 por mês, é menos que uma pizza por mês, então pensa aí, é isso, esse é o recado. Dá para você pagar com cartão de crédito, cartão de débito, boleto parcelado, Pix. Vale transporte. Cartão de crédito pode ser mais de um cartão, tá? Então tem várias formas ali de pagamento. É só entrar no link que tá ali na bio. Você entra no nosso perfil, tem ali um linkzinho azul, clica lá, você vai ver tudo os projetos do curso, que são ali, ó, o ursinho, o Joca, o cenário interativo, são os projetos do curso. Tem muita coisa lá no curso, a gente não vai ficar aqui falando, mas são 150, mais de 150 aulas. Videoaulas. Deixa eu falar. Mais de 150 videoaulas. Eu gravei todas as videoaulas.
A primeira parte do curso, que é para quem não sabe nada de amigurumi. As aulas são em tempo normal, não são aceleradas. E são 30 e poucas horas, né? 30 e muitas, na verdade. 30 e tantas horas. Acho que já deve ter passado, porque a gente está sempre atualizando também, né? Tem isso. Cada coisa nova acaba atualizando lá. Os vira-viras, por exemplo, estão lá, né? Caderninho e tudo mais. Isso. Bom, então se você só reforçando, se você quiser fazer parte dessa turma ainda, você tem até as 23h59 do dia de hoje, dia 27, para entrar lá. Nós somos muito pontuais e a gente não vai fazer o esquema que um monte de gente faz, que fala que vai ficar até tal horário e depois vai, muita gente pediu para ficar. Não, a gente vai fechar às 23h59. E ponto. Então é isso, tá bom? Então, se você não conseguir para essa vez, bom, a gente sabe que a gente vai abrir nova turma, a gente só não sabe quando. Então, em algum momento no ano que vem, você vai poder se inscrever também. Então, não precisa também sair se descabelando, né? Então, vamos lá? Vamos lá. Criatividade. Criatividade, olha aí. Afinal, criatividade é um dom? Olha só, eu acho que todo mundo aí deve ter visto que teve uma inundação dessa pergunta na internet. Agora chega Black Friday, Black November, Black fim de ano, Black tudo. Aí inundou, todo mundo falando de criatividade. Mas afinal, criatividade é um dom? Não, não é um dom. Por que inundou na Black Friday? Não entendi. Você não viu? Você precisa ver mais as coisas. Tem um monte de anúncios assim que fala sobre criatividade. Mas criatividade não é um dom. Eu andei fazendo umas pesquisas, né? E daí tem muito material sobre criatividade, né? Eu fiz umas pesquisas com especialmente psicólogos, né? E eu fiz uma pesquisa bem interessante que falava sobre criatividade no trabalho, daí em empresas, no meio corporativo, né? E falava sobre isso, se criatividade era um dom. Não, é unânime. Todos os psicólogos falam que criatividade não é um dom, que todo mundo nasce com uma certa propensão à criatividade, mas que ela tem que ser exercitada. Quanto mais você exercita a sua criatividade, mais criativo você fica. E que um dos grandes entraves da criatividade é a gente se tornar adulto. Olha que coisa horrorosa, não é? Porque assim, se você pegar uma criança de 5 anos, para ele não tem barreira. Se você falar assim, vamos pensar que você está preso nessa sala e só tem uma bola na mão. Como é que você sai da sala? Pode ter certeza que essa criança de 5 anos vai te dar uma alternativa. Se não der, umas 2, 3. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente não tem essa barreira do que pode, o que não pode, o que existe, o que não existe, o que é real, imaginário, o que é certo, o que é errado. A gente não tem essas barreiras. Então, tudo é possível, tudo é real, tudo dá certo, sabe? Na cabecinha da criança, assim, você liga uma bola com um copo de água e cria uma bomba, não é? É assim que funciona. Mas quando a gente vai crescendo, os anos vão passando, a gente vai criando barreiras. Vai criando a barreira do certo e errado, do existe e não existe, do real e imaginário, né? E a outra coisa importante é assim, criatividade ela é sempre vinculada com o meio artístico. Então, todo mundo fala assim que criativo é aquele ser que é um artista, é um pintor, é um fotógrafo, é um ator. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Criatividade independe de tudo isso. Nessa pesquisa que eu li, o que eles falam? Inclusive, criatividade é uma coisa que todo mundo devia exercitar, porque é ela que diferencia a gente sempre. Mesmo você sendo somente uma cozinheira, por exemplo. Você fica o dia inteiro cozinhando. Digamos que você fica o dia inteiro presa numa cozinha cozinhando, sabe? Se você tiver um pouco de criatividade, isso vai te diferenciar das outras. A criatividade ela pode ser usada em qualquer campo, seja no campo do trabalho, no campo pessoal, em qualquer campo. Ela é assim, é a nossa capacidade de resolver problemas. Eles falam que o grande incentivador
da criatividade são os problemas. E aí eles têm várias dicas de como você pode treinar essa criatividade. E são coisas simples. São coisas muito simples que a gente pode fazer a qualquer hora. Não precisa você... Agora eu vou sentar aqui e vou dedicar 1 hora ao exercício da minha... É mais fácil que ir na academia, né? Porque a academia a gente sabe, tem que ter aquele ritual, você vai, sua, cansa, aquela coisa toda. Criatividade não, você está ali de bobeira no ônibus, você está dirigindo, você está lendo. Quais são esses exercícios que eles falam? Então, são vários exercícios, alguns bem bobos mesmo. Acho que todo mundo aqui já fez isso, quando era criança, ficar olhando as nuvens e procurando bichinho nas nuvens. Ah, aquela nuvem parece um porco, aquela nuvem parece uma nuvem mesmo, aquela outra nuvem. Então, esse é um dos exercícios, que esse você pode fazer em qualquer lugar. Mesmo que você tenha uma janelinha desse tamaninho, olhou o céu, você já consegue começar a pensar sobre isso. Outros exercícios, tem um que eu achei bem interessante, que é assim, que foi esse psicólogo que falou que a criatividade é a nossa capacidade de resolver problemas. Então, ele fala o seguinte, cada problema que você tem, e por problema, ele não quer dizer aqueles problemas cabeludos, preciso fazer um empréstimo para pagar a casa. Não, não é esse problema. O problema pode ser assim, vou fazer o café da manhã, tenho que abrir um pacote de café. Esse é o seu problema. Como eu resolvo isso? Eu vou pegar aqui a tesoura e vou abrir. Ok, achou uma solução? Não se contente com essa solução. Que outra solução você tem? Se você não tiver uma tesoura para abrir o pacote de café, como é que você vai abrir? Eu vou pegar uma faca. Tá, achou a segunda solução muito fácil? Não adote essa segunda solução também. Não se contente com isso. Qual seria uma terceira solução? Eu vou dar uma dentada no pacote. Ótimo, tem mais alguma solução? Então, é isso que ele fala. Treinar a criatividade é treinar a nossa capacidade de resolver problemas. E aí são quaisquer problemas, sabe? Coisas simples. Qualquer coisa que você vai fazer, como eu faria isso? Tá, mas isso está muito fácil. Como eu faria se eu não tivesse essa facilidade? E assim você vai treinando. Outro psicólogo, o que ele fala? Ele fala assim, a imaginação, a imaginação e a criatividade não são a mesma coisa, tá? Que fique bem claro isso. Mas a imaginação, digamos que é um veículo para a criatividade. Então, dê asas à sua imaginação. Volta a ser criança, dê asas à imaginação. Ouve um barulho e imagina o que pode ser aquele barulho. Sente um cheiro, imagina o que pode ser aquele cheiro. Vê uma cor, um brilho, sabe? Esse tipo de exercício de imaginação vai libertando a sua mente. Porque a nossa mente, ela vive num quadradinho do mundo real. Entendeu? Se você ouve um cachorro, é um cachorro. Você não imagina mais nenhuma outra possibilidade. Você não vai pensar, é uma pessoa que está imitando um cachorro. Não, se ouvir um cachorro, é um cachorro. Se ouvir um cavalo passando na rua, você não vai pensar, é um elefante que está passando. Não, é um cavalo, de verdade. Se fosse uma criança, ele já ia contar uma história daquele cavalo. Porque o cavalo estava pastando ali, daí veio alguém, espantou o cavalo, daí ele conversou com o cachorro ali do vizinho, entendeu? Isso é exercitar a imaginação. Não se prenda ao que a sua mente sempre vai fazer você achar a saída mais fácil, sabe? A saída razoável, a saída possível. Não, fala para sua mente, eu não quero isso, eu quero uma coisa diferente, me apresente uma saída diferente, sabe? E isso é o exercício da criatividade. Então, são exercícios simples, muito simples, que assim, você não precisa passar o dia inteiro pensando nisso, mas quando você lembrar, ok, então vamos pensar nisso, né? É uma coisa bem tranquila de você fazer. É um jeito de exercitar isso, é aquilo que você falou, inclusive na live passada, sobre dar voz aos bichinhos de casa, né,
Aos aos próprios vira-vira. amigurumis ali. Então, eu falei dirigido às mães, inclusive, porque quando a gente tem neném, o neném não fala. Quem viu a live passada, eu falei isso. Neném não fala, ele não nasce falando. A gente não nasce falando. Mas aí a gente fica colocando voz no filho, né? Ah, Bibi tá com fome, ah, Bibi tá com sede. E às vezes a gente responde, né? Não tô com sono, tô com soninho, me deixa dormir. E essa capacidade que a gente tem de colocar voz em alguém que não fala, a gente só exercita com o bebê, né? A maior parte das pessoas fazem isso. Depois aí a criança cresce, começa a falar, você esquece disso. Então o que eu propus também, dar voz para os seus bichinhos, sejam eles vivos ou sejam eles amigurumis. Você tem um cachorro? Converse com o seu cachorro, responde pelo seu cachorro, sabe? Você tem um amigurumi aqui, ó, o ursinho educativo, por exemplo, é ótimo para isso. Você tira o braço dele, ai meu Deus, perdi meu braço, entendeu? É esse tipo de coisa que eu estou falando, dá voz, dá nome. Quando você dá nome, você já personifica o bichinho. Ele já passa a ser uma pessoinha, você já pode conversar com ele, porque ele é uma pessoinha. E aí você conversa, né? Troca ideias, como ele não tem barreira do que é real e imaginário, até porque ele é imaginário, então talvez nessa troca você consiga abrir a sua mente, né? É um exercício bem interessante também. Né? E também na live, não sei se passada, retrasada, numa das lives aí eu falei de pensar, né? Que eu desafiei todo mundo. Ah, vocês acham que não tem criatividade? Ninguém aqui tem criatividade? Então, eu fiz o exercício da árvore de Natal. Quem estava aqui, viu? Sim. Deixa só eu ver aqui. A Valdineia falou que teve um problema e queria muito fazer a vaquinha. Vou ver se consigo com a receita. Ah, espero que sim, Valdineia. Que pena, porque lá tinha todo o passo a passo, né? Quem tá no curso tá lá com acesso a esse passo a passo. Bom dia, Ana. Bom dia, Célia. Então, mas eu vou te dizer que assim, o vira-vira, ele não é para ser difícil, tá? Ele é para ser simples. Então, assim, se alguma coisa que você tenha dúvida, pode ter certeza que você vai encontrar a resposta em algum lugar. Até na própria receita ensina. Acho que a parte mais difícil dele é ensinado na receita. Então, é para ser bem simples mesmo. E acho que a gente também tem um recado sobre os vira-vira, né? Tem? Pra dar. Ah, verdade. Que é o seguinte, dê você. Você é a parte... A parte... A parte da má notícia é sua. Da má notícia? Então tá, então vamos lá da má notícia. É o seguinte, gente, a gente tava fazendo, a gente não, né? A minha mãe aqui, a Teca, tava fazendo lives vira-vira e disponibilizando essas receitas, né? Quando ela fazia, para vocês fazerem junto com ela e tudo mais. E agora vai funcionar um pouquinho diferente esse esquema, tá? Ela vai sim disponibilizar a receita, vai ficar ali uma semana disponível gratuitamente. Depois dessa uma semana, a gente vai colocar à venda na lojinha da Imaginalinha essa receita. Então, se você não conseguir pegar gratuito nessa uma semana, depois você vai ter a oportunidade de pegar, mas aí paga alguma coisa, tá bom? E assim, como os vira-viras, quem acompanha as lives sabe disso, os vira-viras, eles são, teoricamente, o corpinho é igual para todo mundo, então a receita que vai ser vendida não é do corpinho, o corpinho O corpinho vai ser brinde, é brinde, né? A receita seria da caracterização. Então, não se preocupe que não vai ser assim, ninguém vai precisar vender o carro para comprar uma receita, tá bom? Não, vai ser bem tranquilo. É simbólico mesmo. E outra coisa que vai ter também o que foi colocado ali no caderninho de pequenas receitas. Quem não teve acesso, quem não conseguiu baixar e tudo mais, também logo, não sei se já tá no site ou não. Não, ainda não. Ainda não.
Mas vai estar no site receita desses itens Acessórios, né? para você personalizar aí seus vira-vira, né? Não é só para o vira-vira, tá? Todos os itens que eu coloquei no caderninho de pequenas receitas, você pode personalizar para usar em qualquer amigurumi. Boneca, bichinho, o que for, você pode usar. Então, é isso. Então, acho que é essa novidade, né, que vai acontecer aqui. Então, vocês vão ter acesso a esses itens do caderninho. E assim, a Teca sempre está inventando coisa, né? Como vocês já devem ter percebido. Então, sempre vão ter acessórios novos lá sendo subidos. E vão ter kits de acessórios. Enfim, bem legal. Bom, continuando o assunto da criatividade. Tá, e transpondo isso que você falou para o amigurumi, o que você tem a falar sobre isso? Pro mundo amigurumesco. Então, eu sempre falo que tudo pode ser transformado em amigurumi. E pode mesmo, né? Você sabendo, e você não precisa saber muita coisa não, hein? A gente sabe que amigurumi é ponto baixo, correntinha, lá de vez em quando um ponto baixíssimo, mais de vez em quando ainda um ponto alto, meio ponto alto, mas na verdade é círculo mágico, correntinha e ponto baixo. Com isso aí você faz 99% dos amigurumis. Aí tem aqueles que são mais complicadinhos, que usam um ponto mais estranho, você substitui por ponto baixo e ok, faz 100%. Eu tenho até participado de algumas coisas aí, um desafio que eu tenho tido acesso a umas receitas, né, internacionais, e surpresa, lá também eles usam círculo mágico, ponto baixo, correntinha. Eles usam assim, tem algumas designers que usam umas técnicas meio malucas, assim, mas que no fundo tudo se resume à mesma coisa. E aí, transpondo a criatividade para o mundo dos amigurumis, é isso, né? Tudo que você vê pode ser transformado num amigurumi. Basta você ver com olhos de quem quer enxergar amigurumi. Então, vamos exercitar um pouco a criatividade, porque quanto mais a gente exercita, mais fácil fica de você fazer essa transição, de você ver uma árvore e enxergar um amigurumi, de você ver um bicho e ele virar um amigurumi. Então, a ideia é sempre exercitar. E é aquilo que a gente sempre fala, eu sempre falo, quanto mais amigurumis você faz, mais você aprende as formas, fazer conscientemente. Porque só repetir a receita, sem prestar atenção no que está fazendo, você repete, você não internaliza aquilo. Você tem que fazer conscientemente. O que cada aumento está fazendo naquela receita? Para dar aquela forma, o que eu faço para dar aquela forma? E quanto mais você pensa nisso, mais você consegue enxergar como transformar as coisas em amigurumi. Então, assim, a criatividade vai te ajudar a transformar tudo que você vê em amigurumi e criar novos, que é o mais importante. Criar novos. Você vê uma imagem e você cria a sua versão dela. Agora, só pensando aqui numa coisa, né, que é algo que você falou durante a semana e também que tem lá no curso, né, aquela coisa da biblioteca de formas e tal. Então, assim, porque muitas vezes as pessoas falam, eu não me vejo criando, porque elas acham que criar é uma coisa que vem do nada, assim, tipo, puf, você criou alguma coisa totalmente inovadora e tudo mais. Toma uma pílula, opa! Não, e não na é verdade, assim. a criação não é algo que necessariamente é inovador em todos os sentidos. Não, né? Não. Às vezes, olha só que interessante. Você tem uma receita, uma coisa bem simples, mas naquela receita tem um pontinho que você não conhecia. Aquilo vai ficar na sua cabeça. Você não vai usar daqui a pouco, mas vai ficar lá dentro. Aí passa um tempo, você faz uma outra receita que tem, sei lá, um bracinho diferente, braço dobradinho. Puxa, olha só, fica na cabeça. E tudo isso você vai acumulando, você vai pondo numa caixinha lá na sua cabeça, tudo que você vê de novo vai ficando ali. Aí, de repente, você fala assim, eu
né? Eu vou criar, ou eu vou fazer uma boneca para minha netinha. Muita gente comentou, né, que começou a fazer amigurumi para fazer para os netinhos. Vou fazer alguma coisa para o meu netinho, sabe? O que eu posso fazer? Então aí você começa a pensar, o que eu posso fazer? Aí entra o exercício da criatividade. Primeira coisa, livre-se das barreiras. O que eu posso fazer? Eu só tenho uma linha roxa e uma linha amarela. O que eu posso fazer? Nossa, milhares de coisas você pode fazer. Você pode, inclusive, fazer a hipopótamo ali, ó. Né? Você pode criar, você pode imaginar várias coisas, fazer uma bonequinha, sabe? Mas como que eu vou fazer? Primeira coisa é aquilo, né? Você tem que imaginar a bonequinha e pensar nas formas da bonequinha, né? E aí você vai transformando aquilo num amigurumi, juntando uma forma com outra, um pontinho que você aprendeu aqui, que está lá naquela caixinha, mais uma forma que você viu ali. Lembra daquela receita da internet que você nem soube fazer direito, que fez meio assim, mas aprendeu um pontinho, ficou na caixinha. Então, tudo isso você junta e vai dando forma à sua ideia. Ou seja, né, você não cria as coisas do zero, na verdade. Você junta coisas que você já viu ao longo de um tempo aí, fazendo e tal, conhecendo amigurumi, para criar um amigurumi novo. Então, isso eu acho que é importante falar, porque muita gente acha que criar é criar, né? Criar mesmo, é tipo do zero, zeríssimo. E não é bem assim, né? É você juntar coisas que você já conhece. Nada se cria, tudo se transforma. É isso, né? Que eu ia falar. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E isso é uma frase que não veio do nada, não, hein? Isso aí foi um inventor famosíssimo que falou, né? E ele estava coberto de razão. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Daí tem gente que fala, nada se cria, tudo se copia. Não é assim, não. Não é assim, não. A gente sempre tem que trabalhar para transformar, porque quando você pega um pedaço daqui, um pedaço dali, junta e faz mais alguma coisa, você transforma aquilo em algo totalmente inovador, sem ser cópia. E, por exemplo, você pode pegar o formato que você viu de um bracinho, mas não usar como bracinho. Usar como corpo de alguma coisa, por exemplo. Dependendo do que você for fazer, né? E uma coisa que é interessante, você falou aí, eu tenho uma linha amarela e roxa, acho que você falou, né? E é engraçado porque a gente tem a mania de se ater às cores e formas reais das coisas. É isso que eu falei. Né? Tipo, não, a vaca tem que ser branca, com preto, com marrom. É isso que eu falei. A nossa mente, ela vive numa caixinha. Não se engane. A nossa mente vive numa caixinha. Então, se eu falar para você que eu vi uma vaca voando, você vai falar, no mínimo, que eu estava sonhando, que eu tinha bebido, que qualquer coisa, estava drogada, porque uma vaca não voa. Porque a nossa mente vive numa caixinha, sabe? Mas, para criar, você tem que fazer esse exercício, quebrar a parede da caixinha, vai lá, escava, 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 abre um buraco na parede da caixinha e começa a pensar numa vaca voando, num elefante sentado na nuvem, sabe? Esse tipo de coisa que aduba a nossa criatividade. E assim, se você não quiser ser muito ousada no início, começa aos pouquinhos, tipo assim, mudar uma cor mesmo, né? Por exemplo, que eu faço boneca, né? Eu sempre falo, nossa, caiu. Quem caiu? Meu Deus, derrubou. O morcego. Meu morcego tá rebelde hoje. Tá querendo sair. Como eu sempre falo aqui, eu faço boneca. E é muito engraçado, porque as pessoas, quando vão pedir uma boneca, um boneco, elas nunca pedem alguma coisa do tipo, eu quero com asas, eu quero cabelo roxo. Não, elas pedem, eu quero que seja o cabelo marrom. Igual o meu. Igual o meu, e com uma roupa igual a minha, e não sei o que, sabe? Então isso é engraçado, porque eu tenho o costume de fazer as bonecas tudo maluquinha, assim, sabe? Com cabelo cor diferente, com asa, com sei lá o que mais, com folha na cabeça, sabe? Então, esse também é um exercício, né? De pelo menos pensar uma cor diferente pro cabelo. Isso.
Começa com pequenas mudanças, né? Não vou falar para você que, então tá, então hoje eu vou ficar olhando nuvem, amanhã eu já estou criativo. Não, não é. Começa com uma pequena mudança, sabe? Pensar um pouquinho fora da caixinha mesmo, né? Pensar... se forçar a fazer isso também, né? Tem um livro que de vez em quando eu olho ele ali, que fala sobre teoria das cores, né? Que como é que é o nome dela? A Barbê, né? A Barbê, ela fala o seguinte, a gente pensa que vê tudo igual, mas não é. Por exemplo, se eu falar laranja, o que vem na tua cabeça? Vem uma laranja, certo? Aquela laranja que a gente descasca e tal. Primeiro que, se tiver 10 pessoas aqui, cada uma vai imaginar a laranja de um jeito. Um vai imaginar ela madura, outro verde, outra cortada, outra estragada, enfim. Mas laranja. Que cor que é a laranja? Ela é de uma cor só? Ela é laranja? Tem certeza disso? Olha uma laranja de verdade. Você vai ver quantas cores tem na laranja. Então, quanto mais você pensa em cores e em formas, mais você vê cores e formas. Quanto mais você pensa em criatividade, mais você fica criativo. Esse é o grande princípio da criatividade. E agora acho que vamos fazer um pequeno exercício, né? Vamos aproveitar que tem até algumas pessoas, a gente quer a participação de vocês. Sim, agora não sim. Não se inibam. Por favor, vocês têm que responder. Vamos lá. Uma pequena participação, vamos lá, todo mundo, energia. Natal tá chegando. E aí, Natal tem um bichinho, que não é o Papai Noel, claro que ele não é um bichinho. Tem um bichinho que é bem comum no Natal, que representa aí, inclusive ele é amigo do Papai Noel, né? Que é a rena. Todo mundo está cansado de ver reninhas no Natal, não é mesmo? Então me diz uma coisa, vamos pensar aqui numa rena, vamos fazer um exercício de uma rena. Se eu falar para você, como que é a rena que você pensou? Ela é... Não fala como que ela é, senão a pessoa vai ser influenciada, né? Não, calma, eu vou fazer perguntas. Essa sua rena, ela tem olho pequeno ou olho grande? Me responde. Ela tem olhinho bem pequenininho ou tem aqueles olhão estalado? A minha tem um olho grande. Respondam. Estou esperando a resposta. Tá, o que mais que você tem de pergunta? Outra coisa, ela tem a galhada dela. Como que é a galhada dela? É assim, retinha e os galinhos para cima. Ela tem aquela galhada aqui. Ela nem tem galhada. Vão pensando nisso. A minha tem galinhos pequenos, assim. É? E as orelhinhas dela? São assim redondinha para fora, são assim fechadinha para dentro, são para baixo, são pequenininhas, são grandonas, como que são as orelhinhas? Bem pequenininhas as minhas. Então a galhada da sua rena é pequena, ela tem orelhinha pequena, tá? E olho? E o olho grande. Tá, e essa sua rena tem um nariz? De que cor que é o nariz da sua rena? O da minha é vermelho, né? Porque eu adoro Mas é um nariz pequenininho? Não, é um nariz grande também. E a sua rena, ela tem assim um focinho pequenininho? A cabeça dela é redondinha, com um focinho pequeno? Ela tem um focinho grande? Não, tem um pequeno focinho, assim, mas vamos não lá, gente. Vão pensando, vão respondendo. Vocês só estão pensando favor, aí. Respondam. Só eu que tô falando, eu vou acabar influenciando o pensamento de vocês. Vocês têm que pensar na rena de vocês. E outra coisa, que cor que é a sua rena? Então, não responde. Que cor que é a sua rena? Pensaram nisso? Ela é de uma cor só? Eu estou fazendo pergunta, ninguém está respondendo. Garanto que vocês já estão com a rena na cabeça. Vai pensando. Essa rena que vocês pensaram, ela tem um rabinho? O rabinho é curto, é comprido, ele tem aqueles franjinha na ponta. Como que é esse rabinho? Vocês estão mentalizando uma rena, eu espero, né? Eu tenho outra pergunta. Marrom. Ela tá... alguém já respondeu. Ela marrom. tá assim,
sentada, em pé? Ela é tipo quadrúpede, assim, andando quatro patas mesmo? Ou, enfim, isso também é uma pergunta, né? É, ela tem as patas fininhas, ela tem as patonas grossas, ela tem casco. Como que é essa rena? Vamos pensando, todo mundo mentalizando a rena aí. Vai ter que sair uma rena desse lugar. Vamos pensando. Bom, então como é época de Natal, né? Essa rena deve estar com, sei lá, galhada. Tá? Ela usa brinco? A minha rena não usa brinco, não. Mas que falta de, né? Pô, Mas a minha usa cachecol. usa cachecol. Pois é. Alguém aí pensou numa rena de blusa, por exemplo? Uma blusa listradinha? Não? Blusa de nevinha, assim, porque é Natal, aquela coisa, remete a neve. Então. Outra coisa, essa rena é gordinha ou é magra? Eu já perguntei isso. Opa, Que? sai sem querer. Saiu sem querer, mas olha só. Então, nós estamos fazendo aqui um exercício de imaginar uma rena. Então, eu já perguntei assim, como que é a orelha da rena? Ela é redonda? Da tua rena. Da sua rena. Não é pensar na... imagine a sua rena. Imagine uma rena. Ela tem a orelha redonda para cima, fechadinha, virada para dentro, para fora, para baixo. Como que pode ser, senão a pessoa é influencia. Como que é a galhada da rena? Essa rena tem nariz? O nariz é de que jeito? De que cor? De que tamanho? Essa rena, formato. ela tem olho grande, pequeno, comprido, né? Como que é? Ela é gorda? Ela é magra? Entendeu? Vamos continuar pensando aí na rena. Como que são as patinhas da rena? Como que é a altura da rena? Ela é uma rena alta? Ela está sentada? Então, assim, eu tenho certeza que cada um aí mentalizou uma rena. Não é verdade? Afinal de contas, agora é época de Natal e nós temos aí milhares de desenhos de rena, né? Rena... Ah, sim, essa sua rena, época de Natal, o que ela teria na galhada? O que você gostaria que ela tivesse pendurado na galhada? Eu imaginei uma rena grande e forte como um cavalo. Olha só, que interessante. Uau! Nossa, a minha é totalmente diferente da tua. Então, e nessa galhada da rena, teria alguma coisa pendurada? É Natal, gente, Natal é a época que, né, tudo... VMC Handmade, qual que é seu nome? Conta pra gente aqui. Então, gente, olha só, se eu for falar como é que eu imagino a minha rena, né? Mas eu não vou falar não, porque eu acho que cada um tem que imaginar a sua. E a gente tem muitos exemplos aí. Tem a história do Rudolph, né? A rena do nariz vermelho. Tem aquelas reninhas que a gente está acostumado a ver da Disney. Tem essas reninhas que a gente vê nas guirlandas, nas lojas de enfeite. Mas vamos lá, de verdade, alguém já viu uma rena ao vivo e a cores? Porque rena é um bicho que não tem no Brasil, né? Todo mundo sabe como que é uma rena de verdade? Acho que não. Vamos lá, respondam, meninas, respondam. Gisele, prazer, Gisele. Todo mundo já viu uma rena, já foi lá, cumprimentou a rena, perguntou se a rena voa, porque a rena puxa lá o trenó do Papai Noel, né? Ela voa, não voa? Mas ela tem asa? A sua rena tem asa? Ninguém está respondendo, né? Todo mundo... A minha não tinha pensado com asa, mas é uma boa ideia mesmo. E se ela usa o pó de pirlim-pim-pim lá da... né? É verdade, daí não precisa de Que é ao vivo? Ao vivo não, só em The Walking Dead nos filmes. Mas credo! Então, no Walking Dead tem rena. Então, olha só, todo mundo imaginou uma rena aí, de tudo quanto é jeito, certo? Vamos ver como é uma rena? Eu trouxe aqui uma foto de uma rena, não é do The Walking Dead, não. A rena é assim, olha. Coloca um pouquinho mais pra cima que talvez os comentários fiquem... Uma rena é assim.
Eu não vou dizer que é um bicho sem graça, não, porque eu acho que é um bichinho bem interessante. Mas é assim uma rena. Parece até uma mistura de vaca com, sei lá, né? Não é nada exótico. E aí fazem rena de nariz vermelho, rena com a galhada para cima, rena com a galhada para o lado. A minha rena, aqui na minha cabeça, ela estava com a galhada cheia de sininho, com aquele festão de Natal, com bolinha de Natal pendurada, né? Então, esse exercício de imaginação, ele te leva à criatividade. Você se obriga a criar na sua cabeça uma imagem. Existe um outro exercício que, né, não é nem um exercício, é uma brincadeira que a gente fazia sempre, quando era nova, assim. Você, por exemplo, agora, você está pensando no urso branco? Pensa, sabe o urso branco? Aquele urso branco, aquele da Coca? Pensa no urso branco. Pensou no urso branco? Agora nós vamos fazer o seguinte, todo mundo aí vai esquecer o urso branco, ninguém mais vai pensar no urso branco. Vamos ver quanto tempo vai demorar para você parar de pensar no urso branco. Mas tem que fazer força para não pensar no urso branco. Isso são exercícios para a imaginação, tá? Os exercícios de criatividade, eles começam com esse tipo de exercício. Você tem que primeiro imaginar as coisas, imaginar a rena. Foi o ano passado? Não, o ano retrasado que eu criei aquele ser esquisito lá para Dani, né? Uhum, Peusníquel. Isso. A Dani, uma amiga da Thalita, pediu para eu criar uma bolinha de Natal de um Peusníquel. Eu não sei nem falar esse nome direito. Eu tive que procurar o que era na internet. É uma figura mitológica que os germânicos aí conhecem. Que na véspera do Natal ele sai nas aldeias e vai conferindo. Se a criança foi boazinha, ok. Se ela foi má, ele leva ela embora, né? E aí essa figura é uma figura bem esquisito, assim, um bicho esquisito, que tem também pendurado com ele, tem um monte de mamadeira, de chupeta, de brinquedo que ele leva embora das crianças. E alguém pediu para eu colocar isso numa bolinha de Natal. Pensa, pensa como é que é isso, né? Mas é assim, primeiro a gente procura inspirações. Por exemplo, você quer fazer uma rena de amigurumi? Tá aqui, ó, a rena é assim. É assim que você quer uma rena de amigurumi? Pode até ser que você seja daquelas pessoas que queira fazer uma rena 100% realista, ok? Mas se você quiser fazer uma rena de enfeite de Natal, a primeira coisa é você imaginar como que é uma rena. Se você não tem nem ideia do que é uma rena, então até é bom você ver a foto, tá, lembra um pouco uma vaquinha. Lembra uma vaquinha. E aí, deixa a foto de lado. O que eu quero para deixar essa rena fofinha? O que eu acho de bonitinho num bichinho? Da Disney, por exemplo. Alguém já prestou atenção que todos os bichinhos da Disney têm olhos enormes, esbugalhados? Os mais simpáticos, né? Não é por acaso, não. É porque isso nos dá aquela sensação de fofura, sabe? De bichinho, de carência, de queridinho. Aquele gatinho do Shrek, que tem aquele olhão redondo, que fica lá, né, chorandinho, assim, ai, que lindinho, ó. Até no desenho, né, os guardas, ó. Pois é, né? Isso é uma técnica de desenho. Né? É uma técnica que a gente usa, assim, esses olhinhos arregalados. O bebê, se a gente olhar um bebê, os bebês têm olhinhos arregalados, que é para a gente ter essa sensação. E isso não foi ninguém que desenhou, eles nascem assim, que é para despertar na gente essa sensação, né? Então, assim, você quer fazer uma rena? Pensa quais são as coisas que te atraem nos bichinhos que você vê. Eu gosto de bichinho peludinho. Eu gosto de bichinho que tem orelha pequena. Eu já gosto de bicho que tem aqueles orelhão, que tem perna grossa, né, que são gordinhos ou que são magricelos. Então, esse tipo de coisa a gente vai juntando para formar a nossa imagem mental. Isso é imaginação. E a imaginação, ela anda de mão dada com a criatividade. Você imaginou uma rena?
Começa a transformar ela num amigurumi e você vai ter algo totalmente novo. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu mal sei reproduzir receita. Então tá, pega uma receita de rena e tenta colocar algum elemento diferente. Eu falei lá dos sininhos. Coloca um sininho, coloca um cachecol, coloca uma blusa listradinha, coloca uma pantufa, sabe? Já vai ficar diferente, vai ser uma rena 100% sua e é uma criação sua. Criação não significa que você tem que criar um ser enorme, lindo, maravilhoso e exótico. Do zero. Do zero. Não. Você pode pegar uma receita, mudar alguma coisa e você vai ter uma criação sua. Não é 100% sua por enquanto, mas é assim que a gente começa. Ninguém nasce falando, ninguém nasce andando. É treino. Treino. A gente fala porque a gente ouve, internaliza e depois fala. A gente aprende amigurumi assim também. E a gente cria porque a gente vê, aprende pontinhos, internaliza e depois põe a mão na massa e vai fazer. Uhum. Muito bem? É, muito bem. Então, até é engraçado, né? A Gisele, por exemplo, ela falou que a rena dela imaginei uma rena grande e forte como um cavalo. Você vê, Gisele, e eu imagino, né, aqui, que você imaginou essa rena assim justamente porque você tinha visto ela já em The Walking Dead. Eu não sei como que ela apareceu no The Walking Dead, mas eu imagino que não tenha sido de um jeito fofinho, né? Então, assim, você vê como a gente se inspira em coisas que a gente já viu em algum momento, que a gente tá com aquilo na cabeça, a gente sempre segue uma linha, uma inspiração de alguma coisa que a gente já viu. Não é do nada que surge essa imagem, né? Uhum. A Adelita... Oi, Adelita, tudo bom? Oi, Adelita. Só em desenho animado. Ah, tá, ela só viu rena em desenho animado. Então, você viu? E a rena, na verdade, ela é bem diferente. Tem muito pouco a ver, né? Do que a gente vê no desenho com o que animado. a gente vê, tem muito pouco a ver. E, assim... algumas renas que eu vejo de vez em quando, de amigurumi mesmo, que eu fico pensando, puxa, ficaria tão bonitinha se ela tivesse com uma blusinha listradinha. Pensa, gente, Natal, qual é a cor do Natal? Vermelho, verde e branco. Pensa numa rena com uma blusa, vermelho, verde e branco, né? Pensa nessa mesma rena com cachecol, claro, combinando com a blusa, óbvio, né? Ou com uma touquinha. Ou com uma com os touca. galinhos saindo pra fora. Então. Chega. Pensa nessa rena de sapatinho, de tênis. Cara, ela tem que correr o mundo. Pensa ela correndo aí, puxando o trenó do Papai Noel. Ela podia estar usando um tênis, né? Pra não estragar os pezinhos. A Gisele falou, apareceu grande mesmo. Eu imaginei, né? The Walking Dead, eu imagino que não tenha aparecido uma rena fofinha, nariz vermelho, aquela coisa. Então, é bem por aí mesmo. A gente vai pegando inspirações e a gente, às vezes, nem sabe de onde que a gente pegou, né? Aquela inspiração. Quer ver uma coisa bem interessante? Dragão, né? Dragão é um negócio que quase toda criança gosta de dragão. Sempre tem um dragão. Aqui ou ali tem um dragão, né? Quantos dragões você já viu ao vivo e a cores? Você foi visitar? Não ao vivo, mas de verdade, por de exemplo. De verdade, Quantos você já viu no zoológico, por exemplo? Ou foi para algum país e viu um dragão? Nenhum, né? Porque dragão não existe, certo? Dragão não. Dragão, e é uma coisa imaginativa que a gente aceita. Quando você assiste o Como Treinar Seu Dragão, lá que você vê o Banguela, o Toothless, né? Quando você vê ele, você acha ele fofinho, uma gracinha. Você aceita o dragão e ele não existe. Ele é totalmente fruto da imaginação de alguém. Né? Um dragão não existe. E, ok, dragão. A Gisele falou, eu faria a rena grande guerreira salvadora do Natal e a rena baby indefesa que precisa ser protegida. Ah, que fofo! Que bonitinho! Essa grande guerreira, já imaginei ela com... Oh, meu Deus, como é que é aquela roupa? Aquela roupa de malha, né? De guerreiro? Roupa de metal, né? Gente, Um escudo, espada, Isso, aquela coisa. Eu imaginei ela assim. O escudo pendurado aquele negócio na cabeça, assim.
Eu já pensei no escudo pendurado na galhada. Não, mas aí você tá avacalhando com a rena salvadora, guerreira salvadora. Pois é, Bem daí, legal, bem como é que legal você a ideia. imaginou a rena bebê? Quer ver só com o olhão grandão, assim, aquele olho assim bobinho, né? Talvez até de chupetinha. É, baby, né? Ela falou baby, então. É, com para uma você ver chupeta. como a gente tem essa capacidade para imaginar. Tem sim. Dizer que, eu não sei fazer isso. Sabe, todo mundo sabe, todo mundo é imaginativo. Lá numa das aulas a gente até falou, né? Da semana, você disse? Se você imagina e não faz nada com isso, você é um ser imaginativo e ponto. Agora, se você imagina e começa a transformar isso em realidade, seja do jeito que for, seja com massinha, com amigurumi, com desenho, com o que for, ou até fazendo, sei lá, uma maionese e você transforma ela num dragão. Entendeu? Isso é criatividade. A criatividade é transformar a sua imaginação em algo físico, em algo real. No caso de amigurumi. Mas a criatividade pode também não ser tão físico assim. Você pode criar coisas novas que não são físicas, né? Para quem trabalha com software, por exemplo, criatividade é achar uma saída para algum programa. Não é físico, mas é uma solução. É achar soluções. Uhum. A Gisele falou tipo o Baby Yoda do filme. Ah, tá. Eu não assisti o filme. Você assistiu no fim das Não, contas? também. Não, né? Mas a gente sabe qual que é o Meu Baby Deus, Yoda. quanta coisa que eu tenho que fazer. Pois é. E eu adoro animação. Aliás, tá saindo umas animações aí que eu já tô louca para assistir. Então, eu acho que o exercício maior de criatividade era esse pra hoje, né? Então. Vocês gostaram? Falam pra gente se gostaram, se não gostaram. Esse assunto é tão gostoso de lidar, né? E é interessante porque quanto mais a gente pesquisa, assim, mais a gente tem certeza de que a criatividade não é algo que você nasce e tudo mais, né? Então isso é bem... Você quer ver uma coisa bem boba, assim? Tenta desenhar qualquer coisa, sabe? Tenta desenhar um carrinho. Coisa que criança desenha, né? Vamos desenhar um carrinho. Agora que você desenhou um carrinho, vamos pintar esse carrinho. Mas não pense assim, o meu carrinho vai ter pneu preto e ele vai ser prateado. Não, vamos pensar... Sabe aquela Kombi dos hippies, assim, tudo colorida? Então, vamos pensar num carrinho legal, assim. Vamos pintar ele, vou fazer uma roda de cada cor, vou fazer ele todo colorido... Sabe? E o interessante... Fazer tipo o carro do... Ai, meu Deus, aquele de cachorro daquele filme besta lá que eu adoro, do Jim Carrey. Oh, meu Deus. aquele carro que era em forma de Que era cachorro. forma de cachorro. Tem uma coisa que é legal, que é assim, lápis de cor, quando você pega uma caixa de lápis de cor, normalmente a gente já lembra lá da infância, né? Lá da escolinha, que você pegava os lápis. Compra uma caixa de lápis de cor, deixa em casa. E de vez em quando, desenha qualquer coisa. Não precisa desenhar bem feito, não. Desenha qualquer coisa. Desenha a mesa de casa. Desenha uma cadeira e pinta ela. Pega a caixa de lápis de cor. Tem uma infinidade de cores. Você vai usar sempre a mesma. Sério mesmo. Que você vai sempre pintar a cadeira de marrom e com contorno preto. Tem tantas cores na caixa, né? Tem caixa com, sei lá, 36 cores, 60 cores. Use todas as cores, sabe? O lápis de cor, ele ajuda, ele é um veículo também. Tudo isso aumenta, são exercícios para a imaginação e a criatividade anda de mãos dadas com a imaginação. Quanto mais você exercita uma e tenta transformar ela em algo real, você está fazendo a sua criatividade despertar. E vou te dizer uma coisa, depois que você consegue fazer essa danada, sair do quadradinho, aí não tem limite. Daí o mundo se abre para você. Daí aquela coisa, quem gosta de cerveja aí já deve ter tomado Ai, meu Deus, aquela do elefantinho. Nossa, hoje a gente tá péssima pra lembrar as coisas, hein?
Delirium Tremens. Delirium Tremens. Quem conhece cerveja já tomou Delirium Tremens? Já prestou atenção na logo deles? É um elefante cor-de-rosa voando. Fala para mim, é possível? Não. O cara, quando desenhou aquilo, ele pensou em desenhar alguma coisa possível? Ele pensou assim que, eu vou fazer um desenho de alguém que está bêbado. Qual que é o desenho? Um elefante cor-de-rosa voando. Claro, claro, né? Por que não? Então, isso é imaginação. E no caso do elefante cor-de-rosa voando da Delirium Tremens, é criatividade, porque ele imaginou e transformou em algo real. Isso é criatividade. A Gisele falou, achei legal demais o exercício. A Val, eu vou te chamar de Val, tá bom? Porque eu sempre esqueço se é Valdineia ou Valdiceia. Eu anotei Valdineia e daí agora eu já não sei mais. Gostei e gosto de ouvir vocês, que bom, fico feliz. Apesar de a gente nunca saber o nome das pessoas, né? A Gisele falou, eu queria mesmo desenhar, vão me animar agora para comprar o lápis de cor. Isso mesmo, se anima. A gente tem aqui uma caixona, só que... Tá ali, ó. Tá ali, inclusive, que essa aqui tava pintando ontem uma nova criação. Gente, olha só que legal. Lápis de cor aquarelável. Tem coisa melhor que isso? Eu nunca tinha brincado com isso. Olha só. Você molha ele, aí ele vai misturar. Gente, que coisa fantástica. As crianças de hoje têm coisas que eu não tinha. Adoro isso. Então ela estava aqui fazendo uma nova criação que é para vir para o canal, inclusive, sim, né? Sim, aguardem. Ontem eu estava aqui adubando minha criatividade. Bueno, acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Então, tem sim. Vou falar de novo, porque vai que alguém não ouviu, né? Custa nada. Hoje é o último dia da inscrição para o curso Amigurumi Porteca. Ainda dá tempo até as 23h59. E não pensem que não vamos deixar até as 23h59. 23h59 e pronto. Pronto. Amanhã quem entrou às 24 ou às 0 ou 23h59 e 30 segundos já não vai encontrar mais. Então tá lá, o curso está aberto, dá tempo de fazer a inscrição. Agora na versão, sei lá, que ponto zero, né? Você pode dividir o valor em até 12 vezes no boleto. Sem juros no boleto? Juros. 12 vezes sem juros no boleto e o valor é menos que uma pizza. Olha só. Por mês. Só para fazer uma propagandinha, né? Pense assim, são mais de 150 aulas que estão sendo atualizadas o tempo todo. Então, não é possível que você consiga fazer esse curso e não aprenda nada. Eu duvido. Que até eu aprendi com esse curso. Mas, assim, são mais de 150 aulas. Todas fui eu mesmo que gravei. As aulas do básico, né, para quem não sabe nada de amigurumi. Quem está começando do zero, elas foram gravadas em tempo normal, que é para você conseguir acompanhar. Né? Não é aquela aula que acelera e opa, saiu. Tá pronto. E você não sabe nem o que foi feito. Tá em tempo normal. Então é isso. Se você não conseguir fazer a inscrição agora, provavelmente mais para frente a gente vai abrir de novo, né? No próximo ano provavelmente vai ter, a gente não sabe ainda a data direito, mas vocês vão saber por aqui também, né? Isso. Então, tá lá. É isso. O link tá na bio. O que mais que a gente tem para falar de recados? Na próxima semana ainda não vai voltar com live vira-vira, mas provavelmente na outra. Na outra tem. Talvez nessa, eu não garanto, porque eu falei, eu tenho uma consulta, não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso a tempo. Mas na outra semana voltamos com a live vira-vira, sábado que vem, o Papo de Amigurumeira. Então as lives vira-vira são quintas-feiras às 19h30 aqui no Instagram, onde a Teca traz um vira-vira para ela caracterizar aqui na ao live, vivo e né? a cores. Então ela mostra assim as coisas mais complicadinhas para fazer, de montagem, de costura. Lembrando enfim. que a receita do vira-vira que eu trouxer aqui, ela vai ficar uma semana disponível gratuitamente e depois disso daí ela vai para venda, aonde a venda é somente da caracterização.
o corpinho do vira-vira é brinde. E, que mais? Papos de Amigurumeira, sábados, 10 horas da manhã, sempre com nós duas, né? Sim, senhora. E acho que é isso. É isso. De recados. Muito bem. Então, muito bem-vindas quem apareceu aqui nova, que nunca tinha vindo. A Gisele, eu nunca tinha visto você por aí. Gostei que você participou. Espero que você participe mais vezes. A Val também, todos que estão aí. É isso. É isso, então, né? Então, um ótimo final de semana para vocês. Até a semana que vem, no mínimo, até sábado. E, bom, É isso. fique bem, Bom fim de se semana. cuide. Um beijo, tchau, beijo. gente.